E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas mais uma vez. E hoje, ao invés de eu falar sobre algo cotidiano, né, algo de natureza mais generalista, né, eu vou falar sobre a minha profissão. Eu acho que o papel, na verdade o papel de cidadão, e o professor encara isso de forma bastante tranquila, deveria ser um papel de esclarecimento sempre, né? De publicação da verdade e de conceitos que sejam conceitos sólidos, conceitos realmente verdadeiros, verificados e verdadeiros. Então vamos lá. O que é que eu queria falar, né? Eu queria falar sobre a profissão de professor particular. Então, pessoal, é necessário dar um pequeno histórico. Então não vou lhes poupar o tempo, mas eu peço a gentileza da atenção, da companhia, para contar um breve histórico da minha vida, né? Eu fui aluno de colégio militar durante 7 anos lá em Fortaleza, de 81 até 87. Optei pela carreira civil na engenharia, fiz vestibular para engenharia elétrica na Federal do Rio Grande do Norte, isso nos idos de 1988, tá? Ou seja, no ano seguinte que eu concluí o colégio militar. E graças a Deus fui aprovado naquela instituição e cursei, né, o curso a graduação em engenharia elétrica lá e também fiz o meu mestrado depois. Aí daí veio a história de vir para Campinas, isso em 1999, para o doutoramento, enfim, aí tem toda uma história que eu deixo para outro vídeo, mas eu acho que dá para ter uma ideia da minha vivência em termos de estudo, né, em termos de tentar e obter uma formação que seja uma formação sólida, uma formação séria, uma formação de excelência. Sempre busquei a minha formação nesse campo da excelência. Pois bem, desde a época de internato no colégio militar, que eu já arriscava ali orientar alguns irmãos de internato, dando aquelas dicas sobre matemática e física, porque realmente eram as disciplinas, as matérias que eu mais me identificava. E depois disso, pessoal, eu fui ganhando, fui colocando profissionalismo nesse tipo de atividade, né? Então, eu me considero profissional em aulas particulares desde o ano de 1988. E pasmem, eu comecei profissionalmente ganhando dinheiro com aula particular em 1988. Então, muitos de vocês aí que estão assistindo esse vídeo nem nascidos eram, né? E eu comecei por lecionar língua portuguesa. Então, imagina uma pessoa de exatas, mas que sempre procurou falar e escrever um português correto, o mais correto, sem nenhum tipo de, vamos dizer, antipatia, né? E também um cara que sempre gostou muito de leitura. Eu acho que isso facilitou minha vida, assim, por demais nesse início de carreira. Só que dentro da própria família eu já tinha dois tios, na verdade, que já lecionavam na área da língua portuguesa, então eu vi que dentro da minha própria família eu encararia uma certa concorrência. E aí eu caí naquilo que realmente eu gosto, que são as ciências exatas, com exceção, aí não é que eu não goste, é que eu não tenho autoridade na área da química. Realmente eu não encaro a química como algo muito natural. Me desculpem as pessoas que gostam de química e os colegas de química, mas eu não tenho facilidade com química, a não ser estequiometria, porque aí beira a questão de equacionamento e aí para mim é mais simples, né? Porém, onde que eu quero chegar? Então, quando você cria autoridade sobre um determinado tema, e eu acredito que com mais de 34 anos que eu leciono, com aulas de reforço e preparatório dentro de física e matemática, eu acho que você realmente cria autoridade, como eu estava falando, e realmente você pode opinar sobre o assunto sem nenhuma reserva aqui de me colocar de forma assim, supondo que as coisas acontecem. Não, eu sei como as coisas acontecem de fato, tá? A aula particular, pessoal, muitas vezes é encarada por desconhecimento e ignorância como sendo uma muleta para o estudante que necessita dessa aula. E para o professor que envereda na carreira de aula particular, tem gente que o vê como usando a aula particular como um bico e às vezes, infelizmente, alguns colegas que não são profissionais da aula particular, eles são profissionais de outras áreas e que realmente esses encaram a aula particular como um bico, né?
E isso realmente deprecia bastante essa atividade, que eu julgo ser uma atividade de extrema importância. E aí cabe aqui alguns esclarecimentos e por que eu estou tentando desmitificar esses dois adjetivos colocados sobre a atividade profissional da aula particular, que é a muleta para o estudante e o bico para o mau professor, ou para o não professor, né? Eu quero desmitificar porque, primeiro, dado o fato histórico de 34 anos que eu atuo na carreira, muita coisa já se passou. A minha aula de 34 anos atrás, com certeza, não é a minha aula de hoje, né, pessoal? Nós estamos no ano de 2021 e eu comecei, como eu falei para vocês, profissionalmente em 88. Aliás, 33 anos, né? 33 anos, não 34, 33 anos. Entrei no meu 34º ano de atividade profissional. E olha, quanta gente já não teve, eu já não tive o privilégio de atuar como professor particular, ou professor de reforço, ou professor em preparatórios. Quanta gente, pessoal? Um monte de gente. Ah, Luiz, mas você faz isso em paralelo com outra atividade. Sim, durante um bom tempo essa foi minha única atividade profissional. E depois de um tempo, quando eu me mudei para Campinas, e obviamente, imagina pessoal, quando eu mudei para Campinas não tinha rede social da forma pungente que tem hoje, desculpa, mas teve um mosquitinho aqui que me atrapalhou a visão aqui. Quando eu mudei para Campinas, obviamente, eu não conhecia ninguém, a minha rede de relacionamento aqui era quase nenhuma, e eu acabei optando por uma carreira na docência universitária, a qual sou muito agradecido. Atuo na mesma universidade desde 2001 até hoje e adoro o que eu faço, adoro o que eu faço, não troco essa atividade por nenhuma outra atividade, que é a docência, tanto no seu âmbito, vamos dizer, ser elitista, que é no caso da docência universitária, como também a empreendedora, né? A profissional liberal, autônomo na área das aulas particulares. Quando se faz algo de maneira profissional, esses dois adjetivos que eu tinha comentado antes, a muleta para o estudante e o bico para o professor, esses dois adjetivos se desfazem de forma muito rápida. Eu passei por uma experiência e ao final do que eu contar aqui, vocês vão entender qual o laço que eu quero dar com o assunto das aulas particulares e do mito criado ao redor da aula particular, que é a questão, por exemplo, de uma terapia, né? Eu fiz terapia durante alguns anos, isso pelo estresse desenvolvido em uma outra atividade de gestão educacional, e eu me lembro que quando eu parti a primeira vez para o psicólogo, eu tinha um preconceito do seguinte: fazer terapia é para gente covarde, gente incompetente que não consegue resolver os seus próprios problemas. E pessoal, que bom que mesmo que carregado desse preconceito, eu tive a humildade, e eu acho que essa humildade nem foi tanto humildade, vamos reconhecer, mais necessidade, e encontrei uma profissional de mão cheia, que não fazia a atividade profissional de terapia como bico, e nem encarava aquela atividade como muleta para o seu paciente. E foi muito importante isso na minha vida, muito importante. Qualquer dia desse eu conto mais sobre isso. Eu tive síndrome do pânico, enfim. E como foi importante isso, porque eu passei ali, através da intermediação desse profissional gabaritado, a me conhecer profundamente. Então, na verdade, a atividade ali da terapia não foi uma muleta para mim, pessoal. Foi uma assessoria competentíssima, altamente especializada, para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Então, como é que eu vou colocar uma assessoria de luxo dessa como sendo uma muleta? A aula particular, para mim, funciona da mesma forma. Aliás, eu tenho mudado tanto o aspecto da minha aula particular. Lá no início, para vocês entenderem, eu queria que o estudante que eu estava acompanhando ali viesse para o meu universo, que já era um universo de bastante know-how dentro da matemática e física, e entendesse da mesma forma que eu entendia, com o mesmo grau, entre aspas, de malícia em cima dos problemas ali colocados, né, das questões ali colocadas, que ele tivesse o mesmo nível de entendimento e desembaraço que eu tinha. Isso, para vocês terem ideia, lá nos idos dos anos 80. Eu desenvolvi um método, pessoal, não é baseado em nenhum grande pensador, aliás, eu nem sei se é baseado em algum grande pensador,
de que ao invés de eu trazer o estudante que está precisando de ajuda para o meu universo de conhecimento, eu tento mergulhar no universo dele, fazendo um resgate e aproveitando tudo que ele carrega em termos de conhecimento, por mais básico que seja, para que a gente construa um alicerce firme para a construção do conhecimento dele a respeito das duas ciências, física e matemática. E aí alguém vem me dizer que isso é uma muleta ou que isso é uma atividade bico do professor? Me perdoem. As pessoas que falam isso falam por ignorância total. Não sabem o que é a atividade de um professor particular. Pessoal, a aula particular ela é uma ação social. Eu não sei se vocês sabem disso. Existe uma cultura nos países latinos de que as ciências, física e matemática principalmente, não são coisas de Deus. É muito mitificado o estudo e entendimento da física e da matemática, não é? O papel do professor particular também é de quebrar esses mitos, de mostrar que qualquer pessoa, desde que tenha a capacidade cognitiva mediana, tem capacidade de entender e se apropriar dos conceitos físicos e matemáticos. E eu comprovo isso ao longo desses 33 anos de vida profissional com aulas particulares. E aí eu te convido, se você quer me conhecer um pouco mais, entra em contato comigo através do YouTube, do Instagram, do Facebook, e a gente vai conversar mais sobre o tema. Inclusive eu abro esse papo aqui, pessoal, não só para possíveis estudantes que venham aí ao longo do ano de 2021, não, eu abro esse papo aqui para os colegas professores também, tá? Entendam de que a nossa profissão, professor particular, apesar de nós não termos aí uma associação, um sindicato, aliás, eu acho até bom que não tenha, mas são atividades dignas demais e importantíssimas, porque é através dessa atividade profissional, desse profissional da aula particular, que a gente pode fazer o resgate de muita gente que se coloca em uma posição inferiorizada por de repente não ter um rendimento escolar ou um rendimento em concursos, ou mesmo um rendimento do raciocínio lógico matemático nos padrões daquilo que se exige como padrão, que seja um padrão regular ou um padrão mediano. O nosso papel de fazer o resgate dessas pessoas, sem passar a mão na cabeça e tratar com coitadismo, pessoal, não é isso, mas utilizando de processos consagrados, de técnicas que já são técnicas concebidas como técnicas reais e adequadas, fazer o resgate de todo esse público aí e levar esse público para um grau de excelência no domínio das ciências, e aqui eu vou tratar das ciências física e matemática, porque são aquelas que eu, sem qualquer soberba e também sem qualquer falsa modéstia, domino e domino bem. Aliás, só atuo no ensino dessas duas ciências porque digo para vocês que desenvolvi a tal da autoridade dentro desse campo. Então fica aqui, não é nenhum desabafo, mas é um esclarecimento, que eu acho que é um esclarecimento bastante interessante, até porque nós estamos numa época do ano, que é uma época que precede aí o início das aulas, e a gente sabe que em 2021, em boa parte do país, essas aulas ainda vão se dar no campo remoto. Então imagina o quanto a mais a presença de um professor particular, professor profissional particular, não é importante para as famílias, para que os seus filhos estejam aí bem acompanhados de maneira excelente, e também para alguns esclarecimentos junto aos próprios pais, de entenderem qual é o procedimento adotado com esse profissional, que é um profissional que deveria ser mais reconhecido. Porém, aos colegas professores particulares, eu também deixo aqui a minha palavra de incentivo. Se nós não nos valorizarmos, quem irá fazer isso? Então, a palavra aqui também de encorajamento para os colegas. Forte abraço então, pessoal. Eu espero que com isso que eu tenha falado, esses dois adjetivos de muleta para o estudante e de bico para o professor não sejam colocados sobre uma profissão que eu adoro exercer e que eu respeito tanto a quem exerce. Falou? Forte abraço, até o próximo, valeu!